Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, estou aqui no canal Gratidão em Graça para trazer uma mensagem de fé e de esperança para vocês hoje. Vamos lá? Queria trazer um tema tanto quanto interessante que fala sobre ninguém explica a Deus. E eu comecei a pensar sobre isso porque meus filhos mais novos têm 9, 11 anos e eles estão numa fase de muito por tudo, né? E principalmente quando a gente está falando da Bíblia, de histórias bíblicas, lendo alguma coisa relacionada à Bíblia, então vem sempre: pai, em que mês do ano Deus criou o mundo? Pai, quem é o pai de Deus? Então, assim, são mais diversos questionamentos sobre Deus. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? E trazendo um pouco essa reflexão até para nós adultos. É como se nós quiséssemos basear a nossa fé e o nosso conhecimento em algo concreto. Ou seja, eu preciso ter a certeza de algo para, em cima daquilo ali, eu basear a minha fé. E quando isso é uma grande ilusão. A gente não precisa disso. E Deus não quer isso também. Queria ler um versículo só, lá em Hebreus 11. Convido até todos que leiam o capítulo inteiro, que fala sobre a natureza da fé. E tem vários exemplos ali de fé aplicada em diversos momentos da vida de homens do Antigo Testamento. O primeiro versículo, né, ele fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é baseada naquilo que você espera para o futuro, mas também naquilo que você não vê a olhos nus, né? Muitas vezes a gente quer algo que o nosso olho possa ver e firmar algum entendimento. E como já falei, nem sempre isso é possível, né? Onde a Bíblia se cala, a gente não deve fazer comentários, fazer suposições. Isso é muito perigoso, né? A gente pode levar a gente a fazer heresias, falar coisas que vão contra a palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. E quando meus filhos ficam me fazendo esse tipo de pergunta, né, como pai, obviamente, eu quero dar uma resposta para eles. Mas o que eu tenho feito é ser muito franco e dizer: não sei. A Bíblia não revela isso. Mas por que vocês querem saber isso? E quando a gente vai ver, é justamente isso que a gente está conversando aqui, de você querer basear o entendimento sobre algo concreto. E a fé não precisa disso, né? Crer em Deus é você crer que Ele criou todas as coisas, mas você não precisa saber os detalhes de como foram feitos. E isso que é a grande coisa bonita da vida, né? A grande questão, assim, porque a fé, se fosse firmada em coisas concretas, palpáveis, onde a gente pudesse colocar a mão, não seria fé, né? Seria só apenas você confirmando algo, alguma teoria, alguma coisa que você provou ali e você tem certeza do que é. Mas a fé é um passo no escuro. A fé é você caminhar sem saber exatamente como você vai chegar ao teu objetivo, mas confiando que você não está sozinho, confiando que Deus está caminhando contigo, tendo a certeza de que Ele está ao teu lado em todos os momentos, te ajudando em tudo que você precisa. Então, eu queria falar para você hoje, que muitas vezes pode estar criticando ou se perguntando, né, a respeito de coisas que a Bíblia deixa de mencionar, ou dúvidas que você tem. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa saber de tudo. A graça do Senhor, ela nos basta. Então, saber que Ele nos ama, saber que Ele está cuidando de cada um de nós, a gente não precisa saber todos os detalhes, né? Se a gente pegar aí nossa vida prática, a gente dirige, mas poucos são especialistas em como funciona o motor do carro. E você confia no teu carro, independente de conhecer exatamente o funcionamento no detalhe de todas as peças que estão ali no motor. E com Deus é a mesma coisa.
Saber que Ele está cuidando, sentir a presença dEle na nossa vida e sentir o cuidado que Ele tem com cada um de nós, vai muito além do entendimento. E deixa eu falar uma outra coisa. Muitas vezes, mesmo se a gente conhecesse, isso não mudaria muitos questionamentos que nós temos. Por quê? Porque como homens somos falhos. Talvez se tivéssemos todas as explicações, né, que a nossa mente tem, talvez mesmo assim a gente ainda ia arrumar uma desculpa para dizer, mas ainda não estou convencido. Então, tira essa dúvida do teu coração, pede a Deus para colocar mais fé dentro de você, para que você possa entender, sentir a presença dele na sua vida e principalmente saber que ele cuida de tudo, né? Nós, como homens, nós não sabemos de nada, não podemos nada sem ele. Então, a revelação da natureza dele para cada um de nós, nos ajudando, cuidando, tomando o primeiro lugar na nossa vida, nos traz um conforto. Não que a gente não vai se esforçar para fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas quando a gente sabe que ele está cuidando, quando a gente sente a presença dele na nossa vida, o cuidado dele nos basta. Então, vamos fazer como nesse versículo aqui, firmar a nossa fé no fundamento daquilo que se espera e não nas coisas que a gente está querendo ver ou está buscando ver para poder firmar a nossa fé. A gente não precisa disso. Eu falei para meus filhos, vocês não precisam saber em que mês Deus criou o mundo. Nem tinha meses ainda estabelecido. Ou você não precisa saber uma data exata. Você só precisa saber que Ele existe. Você só precisa saber que Ele está cuidando. E a palavra dele nos dá todas as explicações que a gente precisa saber para que a gente tenha Ele no nosso coração, para que Ele fortaleça cada vez mais a nossa fé. E eu peço a Ele que nesse dia Ele olhe para cada um de nós, para que Ele fortaleça a nossa fé, para que a gente entenda a simplicidade da mensagem dEle e creia que Ele está conosco. Creia que a fé sem ver, né? A fé sem a gente precisar tocar em algo concreto, ela nos basta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia grandemente abençoado e fica firme, não desanime. Tira as dúvidas do seu coração e preenche o seu coração com fé, amor e esperança. Amém? Um dia abençoado para todos vocês. Fiquem com Deus.